Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cris Covatti, a nutricionista. Estou aqui com Daniela Foster, psicóloga, e hoje vamos abordar um tema bomba relógio, que nada mais é do que aquela velha procrastinação na nossa vida, seja no trabalho, relacionamento amoroso, convivência familiar ou alimentação. Exatamente, ou tudo isso junto, né? Ou tudo isso junto. Porque quando a gente está falando aí da bomba relógio, a gente está querendo dizer o seguinte, que muitas vezes na vida as coisas vão acontecendo e a gente não dá a devida importância, a gente simplesmente vai aceitando, vai assimilando, vai a gente com a barriga. empurra com a barriga, vai deixando as coisas assim como se um dia do nada simplesmente algo mágico acontecesse e aí resolve tudo, então eu não preciso fazer nada a respeito. Só que esse hábito é um hábito assim que por mais que ele seja compartilhado, por mais que as pessoas até achem que faz parte, né, do ser humano, ele é um hábito bem perigoso, porque dependendo da situação a gente pode ter efeitos bem complicados. Sim. Então, do ponto de vista emocional, você pode ter vínculos, já que você falou de relacionamentos, você pode ter vínculos afetivos tóxicos que levem 20, 25, 30 anos. E você passou 20, 25, 30 anos da sua vida empurrando com a barriga, deixando acontecer. Só que aí chega um momento que aquela toxicidade toda incorporou no seu corpo, incorporou na sua mente, você tá tomando remédio, você tá tentando administrar de uma outra forma. E isso não necessariamente é algo positivo, ou melhor, é necessariamente negativo para sua vida. É quase aquela síndrome de Estocolmo, né? Onde, para quem não sabe, quando a pessoa é abusada, né, fisicamente, a pessoa sente necessidade do abusador. É uma coisa que você se acostuma tanto se torna com uma aquilo, dependência, né? Que se torna, isso que a Dani tá falando, uma dependência mesmo. É bem assustador. E aí tem a ver com o nosso podcast, que se ninguém ouviu ainda sobre as compensações, quando a gente fala das compensações, ele tem justamente esse cunho, porque imagina que você tem que ficar aceitando tudo e o nosso ego, eu sempre digo que o nosso ego ele tem a necessidade de existir. Então, ele fica tentando buscar uma fonte de alguma coisa na minha vida tem que ser bom. Então, se eu tô levando um relacionamento ruim, se o meu trabalho não tá bom, se a minha vida não tá legal, se eu não tô conseguindo fazer o que eu queria fazer, eu tenho que ter um prazer. Aí vai pra alimentação, né? Aí vai pra alimentação, vai pra bebida alcoólica, vai, né, pros abusos de uma forma geral. Que é a maneira que eu tenho de, puxa, eu vou relaxar, eu vou ficar bem, afinal de contas eu também mereço ser feliz, eu também mereço ter um pouco de satisfação na minha vida, né? E é por isso que muitas vezes as pessoas vão administrando isso, as coisas vão assim sendo conduzidas como se nada tivesse acontecendo, mas aí ela chega naquele momento do check-up. Sim. Aí ela vai pro check-up, daí ela vai fazer exame de saúde, exame de sangue, esteira, enfim. Vai tirar, né, vai medir glicose e tal. Aí começa a aparecer um monte de coisa. Sim. E a pessoa tá com problema disso, tá com problema daquilo, aí no médico fala ou você faz alguma coisa ou você não vai ter muito tempo de vida, literalmente, né? Aí a pessoa acorda. O problema ainda de tudo isso é que eu vejo que dependendo do profissional que a pessoa procura, ele ainda pode piorar a situação. Pode. Porque o que acontece muitas das vezes? Ele tapa o buraco e não soluciona o problema. Então, às vezes a pessoa tá com pré-diabetes, que não é a doença instalada ainda. Ela tá encaminhando para isso. Aí vai pro profissional que ele já passa o medicamento, ele não fala para procurar um outro profissional para ajudar, e daí é onde essa doença acaba terminando de se instalar. Ou a pessoa começa a ter uma ansiedade, né, Dani? Que aquilo ali começa a afetar psicologicamente ela, procura um profissional errado, ele passa um antidepressivo e acaba piorando a situação em vez de ajudar. E daí essa situação é o quê? É tapar o buraco. Exatamente. É o que eu falo para as pessoas muitas das vezes.
gente, vocês procurem um psicólogo, vocês procurem alguém para conversar, porque precisa dessa orientação. Uma comparação que eu lembrei agora de um livro que eu estava lendo, não sei qual agora para comentar, é que um carro, quando a gente tem um carro, a gente escuta qualquer barulho estranho, a gente já leva para o mecânico. Só que quando a gente tem algum pensamento destrutivo, algum pensamento que não tá legal, a gente se cala com a gente mesmo. Até aquilo ficar numa situação insustentável, daí é o que a pessoa resolve levar pra frente. Vocês perceberam que isso acontece então com a vida em algum ponto, em algum Sim. momento? Alguém já passou por uma situação assim? Ou não, vai passar, ou depois eu penso nisso, e foi levando. É redundante que a gente dê às vezes mais atenção para um bem material do que para nossa saúde mental, né? Exatamente. E isso me remete a uma outra questão também, que é a seguinte: se eu, por exemplo, falasse sobre aquilo que me incomoda, e não precisa nem ser só um psicólogo, pode ser com pessoas que são relacionadas do dia a dia, né? Se eu simplesmente falo assim, nossa, eu tô com uma vontade, mas eu tô com uma vontade de comer um bolo inteiro agora, entendeu? Assim, porque eu tô tão ansiosa, tô tão tensa, meu dia hoje foi tão difícil. Se você falar sobre isso com alguém, você não vai comer um bolo inteiro. Agora, se você não falar isso com ninguém, sim, a tendência de você comer esse bolo inteiro é grande, né? Porque tem a ver com isso que você tá falando, assim, a gente muitas vezes se cala, a gente não fala aquilo que incomoda e aquilo vai aumentando de tamanho. Então, aquilo que era um pedaço de chocolate, ele se torna 2 pedaços, daí ele se torna uma barra inteira, aí ele se torna 3 barras. Por quê? Porque cada vez que eu me calo, eu tô aumentando o meu nível de tensão interna. Excelente. E o meu ego, ele precisa falar. Porque toda vez que ele fala, assim, ele tá pedindo socorro, ele tá pedindo ajuda, ele tá pedindo, me fala uma coisa, me dá um abraço, né? Me diz algo que me faça bem, me conforte, né? Então, isso é uma coisa, assim, que as pessoas não costumam fazer e a gente hoje em dia cada vez faz menos, porque a gente hoje é muito high-tech, né? Então, a gente não tem tanto mais essa abertura e a gente tem que só dizer que tá tudo bem. Então, na hora que a gente tem que dizer assim, por favor, socorro, a gente não sabe mais fazer, né? E às vezes é esse conforto das palavras de alguém que não tem, daí você busca o conforto na própria alimentação. E aí o que acontece? Essa pessoa que não se cuida da parte mental cai de paraquedas lá na Nutri. E assim, inúmeras vezes eu já percebi que a pessoa não ia fazer o que eu tava falando pra ela, porque ela não tava com o emocional estável pra se preocupar com aquilo, que são coisas que a gente já falou em podcasts anteriores, e acaba tendo uma relação muito direta com a alimentação. E a solução do problema dela não é a alimentação, mas sim ela solucionar o que está por trás daquela compulsão, por aquela ansiedade, se entender e trabalhar essa parte para daí conseguir fazer a alimentação sem problemas nenhum. Exatamente. E só que para isso, muitas vezes, infelizmente, precisa de um fator externo. Sim. Né? Que às vezes é um susto, é alguma coisa assim maior que faz com que a pessoa... Por isso que o podcast se chama Bomba Relógio, né? Sim. Porque às vezes precisa de uma coisa muito grave para que a pessoa realmente mude e queira fazer isso com discernimento, né, suficiente para, de repente, procurar a ajuda de um psicólogo, buscar a nutricionista também como uma fonte de complementação, fazer as coisas de uma forma consciente, sabendo o porquê, né? Entendendo emocionalmente o motivo que está por trás. Então, tudo acaba sendo bem interessante quando a gente faz completo. Né? É aquilo que a gente sempre fala, acaba tendo que ter um fator muito forte. Aí isso ou geralmente é um impacto negativo na saúde, ou é na autoestima, né? Ou geralmente também pode acontecer a mudança quando a pessoa passou por uma
uma tristeza num relacionamento amoroso, ou ela quer muito chegar bem em um certo determinado momento, que é aqueles velhos que a gente escuta, quero chegar bem para um casamento e tal. Às vezes isso pode ser até de uma forma positiva, porque daí ela busca sair dessa zona de conforto, mas se essa vontade não for forte o suficiente, a tendência é dos hábitos voltarem aos pouquinhos a serem os antigos. E você sabe falar um pouco pra gente, Dani, por que no começo a gente fica mais focado e depois isso volta a procrastinar de novo? Eu vou explicar isso a partir do conceito da motivação. A gente tem a motivação extrínseca e a motivação intrínseca. A motivação verdadeira é intrínseca. Sim. Ela depende somente de nós. E a motivação que é mais fraca e que dura pouco é a extrínseca. Excelente. Então, quando a gente não mantém, é porque a gente está indo atrás das motivações erradas, que são as extrínsecas. Sim. Se eu tenho para mim, e é um processo meu interior, o porquê que eu estou fazendo isso... Se faz sentido, né? Faz sentido para mim, eu vou manter. Agora, se eu tô fazendo pela expectativa do outro, ou o exemplo que você deu do casamento, eu já escutei não sei quantas vezes, né? E assim, digamos, por um lado até dicotômico, né? Porque assim, ele chega a ser depois um processo de depressão. Eu tava tão bonita no meu casamento, eu tava magra. E agora eu olho para as fotos do meu casamento, eu não me vejo mais como eu era, entendeu? Quer dizer, se a gente for olhar, é até uma escolha que, será que não era melhor você escolher um corpo estável? Ele não precisava ser tão magro, ele não precisava ser absurdamente exagerado pro lado oposto, entendeu? Acho que se você tivesse ali no seu dia do casamento em equilíbrio e com um corpo que era o corpo que você queria ter e manter, porque aquele corpo que é o que te faz bem, você vai continuar olhando para aquela foto e ela vai continuar fazendo sentido e você vai continuar sendo você mesma. Sim. Né? Então, assim, tudo depende da motivação. E essa motivação ela tem que ser real, verdadeira, e muitas vezes a gente não reconhece ela sozinho. Às vezes a gente consegue e às vezes não. Sim. Né? Agora, se eu tenho só a motivação o externo, ferrou, porque vai durar. Eu vou ter recaído o tempo todo. Né? Isso é bem o que acontece. Às vezes a pessoa quer emagrecer, falando nesse ponto específico, porque o esposo falou que ela precisa, porque a amiga comentou que ela estava acima do peso, mas aquilo para ela não faz muito sentido. Daí ela vai pelos outros, né? Exatamente. Excelente, muito Exatamente. bom. Muito bom colocar. Né? Então é isso, né, gente? Vamos pensar a respeito aí. A procrastinação não é boa em nada, né, na vida. Tudo que a gente deixa para depois nunca, né, dá coisa boa. Geralmente traz mais problema do que solução. E é aquilo que a gente já falou em outros podcasts, mudanças necessárias para nossa vida, né? Então, às vezes, por mais triste ou por mais feliz que seja essa mudança, elas são necessárias. Muito necessárias. Valeu, pessoal. Até a próxima.